Vamos começar o nosso programa? Bora lá, né? Hoje tem assunto. Hoje tem, então, primeiramente, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Toques de Despertar. Hoje, na nossa edição live, que é a live que nós fazemos nas segundas e quartas-feiras, para que o podcast vá ao ar no canal do YouTube e nos principais streamings de música nas terças e sextas. Então, agradecemos muito a participação de quem está aqui ao vivo e também de quem vai assistir depois. O podcast Toques de Despertar, como quem nos acompanha aqui já sabe, tem como objetivo te ajudar a superar esse medo de envelhecer e transformar a sua vida a partir dos 35 anos. E o tema de hoje vem bem a careca isso, né, Fer? Qual é o tema? Cara, por que você tem medo de envelhecer? Ou você tem medo de envelhecer? Ou por que você está com tanto medo de envelhecer? Afinal, por quê? Por que tanto medo de envelhecer? Por que tanto medo de sair dessa etapa? Por que você tem medo de não seguir adiante? Então, vamos falar sobre isso. O nosso tema é: já estou velha para mudar a minha vida. E esse, cá entre nós, é um tema que pega. Mas antes, vamos nos apresentar. O meu nome é Adriana Haas, eu sou jornalista, escritora, especialista em neurociência e psicologia positiva, estudante de filosofia. Uso todos esses conhecimentos dessas áreas de estudo para aprofundar ainda mais a pesquisa que eu realizo há muitos anos sobre a transição da metade da vida, que a gente começa a atravessar, em princípio, a partir dos 35 anos, mas viemos observando que ela começa cada vez mais cedo. Então, se você, independentemente da idade que tenha, a partir dos 35 antes, ou 40, 45, 50, 55, não existe uma data limite para isso, uma idade limite para isso. Vem com a gente que esse assunto é para você também. Fê, você. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Medeiros, terapeuta sistêmica há mais de 10 anos. Trabalho hoje especificamente com mulheres que estão buscando transformar a sua vida a partir dos 35 anos. Então, o objetivo aqui do trabalho é trazer à tona, né, essas questões para que as mulheres possam superar seus medos, superar os seus traumas, as suas dificuldades e entrar nessa nova etapa da vida com mais dinamismo, com mais alegria, até mais disposição e aberta para essa nova fase da vida. E se você conhece outra pessoa que também está se achando velha para mudar o que precisa e o que gostaria na sua vida, manda ali no aviãozinho que a gente vai adorar ter mais pessoas aqui junto conosco. E se quiser fazer uma pergunta, só clicar ali naquele pontinho de interrogação que tem embaixo do vídeo, ou eventualmente ele fica escondidinho atrás de 3 pontinhos, e manda sua pergunta para a gente, que a parte mais divertida sempre é trocar, não só entre nós duas, mas trocar com você também. E aí, Fernanda, para a gente introduzir o assunto, eu queria começar te dizendo, e quero saber a tua opinião a respeito, que eu não conheço uma crença mais contraproducente para as mulheres a partir dos 35 anos do que essa de que já estão velhas para mudar qualquer coisa na vida delas. Como é que você vê isso? Eu vejo isso como uma realidade, infelizmente, muito viva em cada mulher, né? A partir dos 35 anos, ela de fato começa já a se enxergar como velha, para poder então fazer mudanças, sejam elas pequenas ou grandes em sua própria vida, né? Isso eu vivo na minha própria vida, porque também é um desafio para mim, óbvio, né? Assim como eu vivo, experiencio, escuto isso em consultório, né? Quantas mulheres chegam com muitos dramas no meu consultório e tem muitas dificuldades, sim, a partir dessa frase que está tão incrustada dentro da sua psique. E é uma coisa tão antiga, porque na medida em que a expectativa de vida vai aumentando e segue aumentando, ela só aumenta há muitos anos. Quando a gente chega aqui nos 40, que a gente está com 41, eu com 45, nós estamos na metade da nossa vida. Então pensa no quanto é um desperdício de energia vital achar que não podemos mais, a partir de agora,
mudar e ir ao encontro do que a gente realmente quer na nossa vida, sendo que tem metade dela ainda para viver. Poxa, e tem realmente metade. Eu creio que essa crença de que estou velha, ela não pertence nem à nossa geração, tá? Ela pertence às gerações passadas, gerações de mulheres ali atrás que, de fato, em outra época, envelheciam com mais rapidez, né? Envelheciam em função de toda a falta de tecnologia, de amparo, né? Até mesmo financeiro para poder auxiliar as suas questões de vida, né? Então, eu vejo isso de uma forma muito forte na mulher hoje, né? Impactando muito na vida dela, na construção da sua vida e na construção daquilo que ela ainda vai viver. Mas como é difícil de superar isso, porque embora nós saibamos de todos esses recursos que a gente tem e a gente veja na nossa pele, no nosso espelho, na nossa cara, que a vida, estamos em pleno potencial, ainda existe essa crença muito profunda lá no inconsciente de que o nosso tempo já passou. E aí muitas mulheres acabam ficando paralisadas, porque pensam, já não tem mais tempo para mudar mesmo, o meu tempo, o meu auge foi na juventude, esse tempo já passou, então vou deixar assim mesmo. E aí se perpetuam situações em que não estão felizes, em que não estão bem, que não estão satisfeitas, deixando de buscar uma vida com mais sentido e significado. E tu sabe, Adri, que cada vez mais essa vida sem sentido, né, tá batendo na porta das mulheres, porque na primeira metade da vida a gente vai percebendo que a gente vai construindo uma vida muito baseada naquilo que os outros querem de nós, do que os outros esperam de nós e do quanto a gente quer agradar aos outros, né? E chega nessa segunda metade da vida é a nossa chance, né? De viver realmente toda a nossa potencialidade, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que realmente faz sentido para o nosso coração. Então, a mulher começar um processo de autoconhecimento para que então ela possa atravessar essa fase, essa etapa, é essencial e fundamental para que isso possa ser um marco, um divisor de águas de forma saudável para ela. Olha só o que a Mariane está falando, que a minha mãe, no caso a mãe dela, está assim, sempre fala que não precisa mudar mais nada porque já está velha demais para isso. E ela tem 63 anos. Olha só, 63 anos com tanta vida pela frente. O que acontece é que ela acaba fechando as portas para novas perspectivas de vida com essa mentalidade de que já está velha demais. Imagina, com 63 anos. A minha mãe, se eu não me engano, está com 66, tá em plena atividade, não tá se achando velha demais para nada, tá fazendo tudo que ela quer fazer. E eu acho isso muito inspirador, porque na medida em que eu estudo, eu percebo o quanto, principalmente para mulheres da geração dela e da geração da mãe da Mariane, que também, é mais difícil essa consciência de que ainda há muito a viver pela frente, e não só isso, de que esses anos que estão pela frente podem ser os melhores das nossas vidas, porque mais autênticos, mais de acordo com aquilo que a gente é de verdade. Travou um pouquinho no teu final, mas eu acho que eu peguei o que tu quis dizer. Veja que interessante, né? As pessoas associam a velhice à idade do corpo, e de fato o nosso corpo vai envelhecendo. Só que a velhice ela está muito mais na cabeça do que no corpo. E o que eu muito observo é o quanto que o corpo envelhece quando a tua cabeça envelhece antes também. É como se fosse uma sequência, né? Então, quando você tem uma mente que realmente é uma mente que te coloca como velha, já passou minha idade, já não tenho mais tempo, não é mais para mim, já sou assim, esse eu sou assim é o clássico, né? Sou Uhum. assim, não vou mudar, para que mudar? Mudar no que já está ganhando, ou não tem mais tempo para isso. Quanto mais a tua mentalidade é uma mentalidade estruturada numa rigidez, mais o teu corpo vai envelhecendo com rigidez também. E isso é um impacto severo para as mulheres, porque a gente vai perdendo essa flexibilidade de dançar conforme cada etapa que a vida está trazendo para a gente. E tinham duas perguntas ali que eu, na verdade, salvei, que eu vou pegar essas duas perguntas para que a gente possa, então, continuar, pode ser, a partir das perguntas, Pode. porque no fim a gente estava numa
numa discussão, né? Vamos Aqui, voltar ó. para as perguntas. Teve uma aqui, ó. Eu vou até... esse aqui acho que... Deixa eu ver se dá para... Aqui, ó. Me sinto sem energia para fazer as coisas. Isso é se sentir velha ou talvez desanimada com as coisas? O que tu acha, Adri? Olha, primeiro eu queria saber qual é a idade dela, para saber se ela tá se sentindo velha à toa mesmo, mas eu imagino que possa ser as duas coisas, porque quando a gente entra nessa crença de se sentir velha, de se achar velha, a gente naturalmente perde a vitalidade, porque vamos nos limitando, vamos nos fechando, colocando uma barreira atrás da outra, tanto para mudar as questões práticas das nossas vidas, como relacionamento, trabalho, estilos de vida, quanto para mudar partes da nossa identidade que não servem mais para a gente. Então, vai vendo quantas barreiras e quantas impossibilidades nós construímos ao redor da gente. Aí não tem como ficar mantendo algum nível de energia quando é só barreira que a gente olha para todos os lados e enxerga. O que você acha? Eu acho que é isso também, e claro, né, tem toda uma questão biológica. É claro que precisa ser visto essa questão biológica das tuas vitaminas, que com o tempo a gente também não sabe, né, qual a idade dessa pessoa, mas que o tempo vai passando, realmente a gente tem algumas deficiências. É importante ver também toda uma questão hormonal, que é o quanto os hormônios numa mulher faz com que ela oscile, né, na sua disposição, na sua vontade. Então, tudo isso são questões a serem olhadas, administradas e jamais negligenciadas por uma mulher que está chegando aqui na metade da vida, 35, 40 anos, né, e que está disposta a levar, né, ou fazer dos próximos 30, 40, 50 anos os melhores anos da sua vida. Justamente porque ela vai estar disposta para poder fazer essas mudanças, essa transição na vida dela, né, Adri? Uhum, exatamente. Para isso, primeira coisa é superar essa crença de que a gente está ficando velha. Esse é o primeiro passo. Para começar, dá esse passo e começa a olhar para as outras coisas, para as possibilidades, para esse mundo todo, para essa vida toda que tem pela frente, a partir de um ponto de vista de que eu posso conquistar aquilo, ainda que sejam necessários alguns esforços para a mudança, porque nenhuma mudança é simples, né, Fernanda? Toda mudança requer um esforço, requer persistência, requer insistência, porque existem mecanismos cerebrais que nos levam a repetir padrões, mecanismos cerebrais muito poderosos. Então, exige um esforço, exige insistência e repetição. E muita repetição, né? Porque a gente já vem de uma primeira etapa de vida né, de muitas repetições que nos trouxeram até aqui, mas muitas dessas repetições que se tornaram crenças já não servem mais para os próximos passos que a gente quer dar. Então, de fato, entrar num movimento de autoconhecimento minucioso. O que tem aqui dentro de mim, né? O que eu ainda estou carregando, mas que não me traz a felicidade, a satisfação, a alegria, os sonhos que eu quero viver na minha vida. E para tudo isso tem um preço, né? Tudo a gente não vai ter. É muito comum que nessa fase nós tenhamos que abrir mão de alguma coisa para poder ganhar algo. Então é aquele famoso, eu perco, mas eu ganho, né? Então ter essa consciência de que eu não estou perdendo, então eu fracassei, mas eu estou perdendo para ganhar através do sucesso outra coisa ali na frente. Que aí para a segunda pergunta e para a gente depois retomar o Eu assunto. acho, eu acho que não salvou a segunda, só salvou a primeira, Ah, infelizmente. É. então, quem fez a segunda pergunta que a gente não conseguiu salvar aqui, manda de novo, só clicar ali no pontinho de interrogação ou nos três pontinhos, caso a interrogação tenha se escondido atrás dele. E se você quiser também fazer uma pergunta, fica à vontade, só clicar e mandar. Eu queria voltar um pouquinho, enquanto não recebemos a pergunta, na questão de mudar eventuais aspectos da nossa identidade que não nos servem mais. E eu queria apelar um pouco para a filosofia, que sempre defende isso desde a antiguidade, desde dos primórdios da filosofia,
que se defende que a identidade é sim importante para a gente, porque ela nos ajuda a definir quem nós somos no mundo. Só que a identidade a gente vai construindo pegando o que as outras pessoas nos falam sobre nós mesmos, o que a gente enxerga a partir dos olhos das outras pessoas. Só que uma coisa muito importante é manter-se aberto para as possibilidades. E tem até um termo que alguns filósofos usam que falam que a gente deve manter uma certa vacuidade na nossa identidade. É um espaço aberto para que a gente possa perceber outras possibilidades de ser e aí sim encontrar essas perspectivas identitárias que são mais adequadas com quem a gente é neste momento. Porque a gente muda, todo mundo, o mundo muda, todo mundo muda. Não é você que vai querer ficar aí parada, né? O famoso sou assim não vai funcionar, né? E esses dias eu até coloquei um post sobre casar-se novamente, né? Se casar de novo, que era um texto, na verdade, do Arnaldo Jabor, né? Sobre se casar com a mesma pessoa, né? E o que ele cita nesse texto é justamente isso, né? A necessidade de você evoluir, de você ir mudando à medida que o tempo vai passando, tanto por você mesmo quanto dentro das suas relações afetivas, né? De família, de trabalho, porque somos seres em evolução. Então, o quanto essa identidade ela tem sim alguns valores a serem mantidos e ainda que esses valores possam mudar ao longo da vida. Então, ter essa capacidade de se refinar, de se lapidar e de se permitir o novo, né? Nem todo mundo vai gostar de você, mas se você não aprender a gostar de você, poxa, daí realmente a vida vai ficar muito difícil, né? E entrar em ressonância com isso. Tem um livro que eu gosto muito, não sei se tu já leu, Adri, que na verdade ele é uma parábola chamado Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro é um livro fininho, eu indico para muitos clientes. Gente, esse livro todo mundo tem que ler. E eu vou dar um pequeno spoiler. Ele fala de um cavaleiro que ficou preso na armadura, porque ele se achava o cavaleiro mais brilhante, corajoso, inteligente de todo o reino, que chegou um momento que ele já não tirava mais aquela armadura para poder então dormir. Então, chegou um dia que ele ficou preso naquela armadura e ele vai para uma jornada de autoconhecimento para poder se libertar da armadura, que era a identidade que ele adquiriu ao longo do tempo, daquilo que ele queria que os outros achassem dele. Então, é um livro fininho, você lê em 4 horas, mas que você vai se enxergar em cada parte daquela história e vai fazer sentido no processo de busca de você mesma e de se soltar e se abrir para o novo, de confiar naquilo que o novo também está te trazendo. É uma alegoria que mostra muito bem uma frase que eu costumo dizer que é aquilo que te define também te aprisiona, porque nós ficamos tão enclausuradas nas definições que fazemos de nós mesmas que não permitimos que outras nuances se apresentem para que eventualmente nós percebamos, tá, agora isso faz mais sentido para mim do que outra coisa. Então eu posso mudar, eu posso navegar com fluidez nesse rio que é a nossa própria vida. Gente, assim, ó, mais uma vez, né, chegando nessa segunda metade da vida, a gente está sendo convidada a rever essas nuances nossas, né, essa identidade que talvez te trouxe até aqui, às vezes a um custo muito alto, um custo emocional, um custo físico, um custo psicológico muito alto, e que está na hora de largar, né, largar isso para que você possa soltar essa armadura e viver uma vida mais leve, uma vida mais ampla, uma vida mais plena, que é o que essa maturidade nos convoca, né? Batendo na nossa porta e dizendo, olha só, eu tenho aqui uns sonhos escondidinhos, eu tenho umas vontades aqui deixadas de lado, de repente, se você quiser olhar, eu estou aqui para te trazer tudo isso. Sabe que eu sempre achei, na primeira metade da minha vida, que eu não era uma pessoa perseverante. Sempre achava, nossa, eu desisto muito, muito fácil. E eu me criticava muito por aquilo. Quando eu comecei a amadurecer e entrei nessa segunda metade da vida, eu comecei a perceber que isso era um julgamento que eu fazia sobre mim mesma
com base em olhos externos, com base em critérios externos. Na verdade, eu sou perseverante, sim, nas coisas que fazem sentido para mim. Nas coisas que não fazem, não fazia sentido perseverar. Só que é tanta cobrança do mundo externo para que você seja perseverante, que você conquiste, que você vá atrás, que você não desista, e resiliência, e blá, 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 que você acaba se cobrando com base em padrões que nem fazem sentido para você. E aí, olha quanto tempo eu carreguei uma crença de que eu não era perseverante e me chicoteava por aquilo, quando na verdade eu descobri que sim, no que faz sentido para mim, eu persevero. Tem uma palavra que as pessoas gostam muito de usar, que é a procrastinação, né? Ai, Fernanda, eu tô procrastinando, tô procrastinando. De fato, em algumas situações você tá, mas na grande maioria das vezes a procrastinação ela tá alertando o quê? Aquilo não ressoa com a tua alma, não ressoa com o teu coração. Você está fazendo algo que não faz sentido para ti, que não te preenche. Então, a tendência de você procrastinar é gigante, gente. Uma coisa é você ter períodos de produção, né? Uma coisa é você ter empolgação, se desempolgar, ficar frustrado. Uma coisa é isso. Outra coisa é uma permanente de procrastinação. Isso está querendo te dizer algo muito mais profundo sobre você e aquilo que faz sentido para a tua alma, para o teu coração, do que simplesmente eu não estou dando conta. Então, daí a gente entra para esse estigma, né? Ai, não estou dando conta, não sou boa o suficiente, eu não consigo resolver, quando na verdade não é bem isso. Isso está te dando uma outra mensagem, né? E é uma coisa que a gente tem que avaliar com muito autoconhecimento e, sempre que possível, com ajuda externa, porque a procrastinação também pode ser uma autossabotagem de algo que Uhum. você gostaria de fazer, mas não tem a coragem para fazer, então fica empurrando com a barriga. Então é um tema bem delicado para a gente avaliar. E só com muito autoconhecimento para chegar a essa conclusão a partir dos nossos próprios critérios e não dos critérios externos, né? Que isso é o mais importante. Nós estamos sempre nos julgando como se tivéssemos olhos externos e não os nossos próprios. Por isso que o tema da live hoje é tão legal, porque justamente na metade da vida que a gente tem essa capacidade de transformar, né? De olhar mais pra gente do que realmente faz sentido. Então a gente não tá ficando velha. Por que que a gente acha que tá ficando velha quando chega a 35, 40 anos? Já é uma crença do externo. E isso vai nos trazendo para um definhar. Se você não entra por um processo de autoconhecimento para entender o que está acontecendo dentro de ti, o que aquilo de fato está velho e que não serve mais, tem que ser deixado para trás. E agora me conta se isso não é super comum no consultório. A mulher que acredita que está velha demais e começa a arranjar mil desculpas para não tomar uma atitude em direção à mudança que ela sabe, que ela sente, que ela precisa. E aí, além do estou ficando velha, vem os meus filhos, os meus pais, o meu marido, isso e aquilo, e arranja um zilhão de desculpas para se manter na mesma situação. Quando a gente sabe que nesse caso é o cérebro que está tentando manter a gente presa naquele comportamento, naquele padrão que, por sobrevivência, ele quer que a gente gaste menos energia, mudar, fazer alguma coisa diferente do que a gente costuma fazer. Exige muita energia de nós, o que é inconsciente, que a gente faz inconscientemente, é a economia de energia e é muito importante para que a gente sobreviva em muitos aspectos da vida, só que em outros não. Então, é preciso que, quando a gente sabe, entende que é preciso sair do padrão inconsciente, tenha isso que a gente falou lá antes, a consciência de que é preciso persistir, é preciso repetir e é preciso insistir nas mudanças que desejamos. Em consultório, a gente o que eu mais escuto, né? Já passou meu tempo. Eu queria, mas eu acho que não é mais meu tempo. Daí a lista de desculpas, gente, é gigante, né? Então vem o filho, vem o marido, vem o trabalho, vem a mãe, vem o pai, vem o cachorro, vem o papagaio, vem o dinheiro. O dinheiro vem muito também como desculpa para as mulheres não fazerem seus processos de mudança, né? E vem a velhice, já estou ficando velha. Uma mulher de 35 anos, gente, pelo amor de Deus, está ficando velha? Não, né? Então, mais do que se está ficando velha, eu sou anciã, então, né? Daí, pô, daí já está me ofendendo.
né? Então, a gente precisa, de uma vez por todas, né, começar a quebrar dentro de nós essas crenças que nos limitam a fazer processos de mudança para que a gente possa ficar aberta para a abundância na vida, né? Para toda essa disponibilidade de novas etapas, de novos caminhos que estão aqui para a gente, mas que se a gente não se abrir para elas, não passar pelo desconforto, né, de sair da zona de conforto, porque sair da zona de conforto é desconfortável, o novo é desconfortável, mas na mesma proporção que é desconfortável, é profundamente rejuvenescedor. E falo isso no nível de energia, porque quando você está atravessando uma fase, algo como a Adriana falou, né, que o teu cérebro está ali te impedindo de dar o passo, porque ele está condicionado a ficar num padrão de comportamento repetitivo, muita vida surge dentro de você, muita energia surge dentro de você para que você possa dar novos passos ali na frente. E sentir-se energizada quando justamente estamos nos achando velha é capaz de uma transformação de 180 graus na nossa cabeça, né? Eu já acompanhei muitas mulheres que passaram por esse processo, que é lindo de ver. Só que, por outro lado, isso pode, em alguns momentos, se nós não tivermos muito autoconhecimento, nos levar a um erro que é muito comum e que a gente costuma abordar bastante também, que é buscar mudanças abruptas. De repente, você está sentindo, tô velha, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E aí, num lampejo, resolve mudar as coisas abruptamente. E aí, muitas vezes, acontece de levar a resultados indesejados ou até dolorosos. E o que a gente sempre fala sobre isso aqui, Fernanda? Em vez das mudanças bruscas, Dar passos, dar pequenos passos de transformação. Tu sabe, Adri, que eu sempre observo muito essas mudanças bruscas nas mulheres que eu atendo através de uma dinâmica, que é a dinâmica da traição. Então, muitas vezes a mulher, perdão, ela não está feliz dentro da relação afetiva, dentro do casamento que ela tem, ela não está feliz dentro daquilo que ela está vivendo e ela vai buscar uma motivação, algo fora, né? Um lampejo de bem-estar, ela vai buscar algo fora. E nesse movimento acaba que acontece as traições. Né? Então, isso gera, sim, movimentos de mudança muito bruscos, muito trágicos, muito difíceis para todos que estão experimentando essa experiência. Que, claro, por um lado é dolorido, mas por outro também vem o lado do aprendizado. Mas até entender o que tem para aprender nessa situação, a dor já está ali instaurada. E ontem mesmo nós gravamos uma aula do curso Melhor a Fase de Sua Vida, falando sobre relacionamento, sobre a possibilidade que a gente tem de construir os melhores relacionamentos das nossas vidas nessa etapa, nessa fase. E esse foi um dos temas que nós abordamos, o quanto as mulheres se jogam em eventuais aventuras românticas, buscando esse sentido e significado que elas querem para a vida delas na segunda metade da vida, atribuindo a um relacionamento, a um parceiro, toda essa chama, essa responsabilidade, essa perspectiva, quando na verdade isso é uma busca interna, não é algo que a gente vai conseguir através do outro, através de uma relação, através de um outro parceiro, de uma outra parceira. É um passo anterior a isso. É um passo que você tem que dar com você mesma, né? Muitas vezes eu atendo clientes que elas não sabem ficar sozinhas. Então, sai de relacionamento, entra no outro relacionamento e daqui a pouco já tá com outro. Gente, é uma roda viva aquilo, né? A pessoa ela não consegue nem se soltar do primeiro, já tá engatado no segundo e daqui a pouco já tá no terceiro. E o que tá faltando aqui, né? Parar um pouco. Né? Parar um pouco, viver um pouco você mesma, né? Viver um pouco o que é ser sozinha, né? Quais são os presentes? Eu mesma, né? Dando por mim um exemplo. Quando eu me casei muito jovem, a maioria aqui já sabe a minha história, com 16, quase 17 anos. Tive minha filha com 19 anos, 18 para 19. Fiquei casada durante 10 anos e depois me separei. Ou seja, eu, Fernanda, nunca estive sozinha, né? No sentido de que quais são as decisões que eu posso tomar só por mim? Eu só fiquei sozinha quando a minha filha foi morar fora.
que daí foi aquela experiência que de fato, uau, quem é a Fernanda? A Fernanda gosta de acordar cedo, gosta de andar de bicicleta, gosta de ler, porque até então eu estava condicionada a ser a mãe, eu estava condicionada a ser a esposa, eu estava condicionada a ser a namorada, a amiga, mas e a Fernanda? Onde é que estava no meio de tudo isso, né? Essa é uma busca que pode nos mostrar coisas muito doloridas a respeito de nós mesmas, mas é muito fundamental para que nós possamos trilhar esse caminho na segunda metade da vida, a partir de um lugar de autenticidade mesmo, e não de estar buscando servir, buscando agradar, buscando pertencer ou qualquer outra coisa relacionada às outras pessoas, né? É aquela coisa de se fundir no meio, né? Se fundir com outro, se fundir no meio. E, na verdade, a gente acaba se perdendo da nossa individualidade. Daí, quando a gente entra nas relações afetivas, ou até às vezes de trabalho, também de amizade, a gente não sabe ter limites, né? Então, talvez uma das coisas que eu mais trago para as mulheres a partir da segunda metade da vida, que é não apenas sair dessa crença de que já estou velha para mudar, mas é elas aprenderem a dar limites, a colocar limites nas suas próprias vidas, no sentido de viver aquilo que elas de fato querem e não se permitir se fundir com os outros mais, né? Se perder de si mesmas, para que elas possam viver então os próximos anos mais de acordo com aquilo que faz sentido para elas, né? Dentro do coração, da alma delas. E é nesse caminho que a gente consegue perder esse medo de envelhecer, que nos acompanha cada vez mais cedo, e aí sim transformar as nossas vidas a partir dos 35, 40, 45, 50 anos, a idade que você estiver, sempre é um ótimo tempo para recomeçar. Cara, a gente vai envelhecer, sabe? Graças a Deus, Graças né? a E graças a Deus. Deus a gente vai envelhecer, né? Então, lidar com medo de envelhecimento só se faz enquanto a gente está vivendo esse envelhecimento, né? E o que é viver, envelhecer bem, se não envelhecer em paz contigo mesmo, né? Aproveitando a potencialidade de cada fase da nossa vida, né? Eu lembro que na minha juventude eu fazia muito mais coisas, né? Mas eu não troco a minha maturidade de hoje pela minha juventude, que eu fazia muito mais coisas, porque hoje eu estou muito mais em paz comigo, né? Tomando decisões que estão mais de acordo com aquilo que me traz bem-estar, né? Então, eu vou por ali porque aquilo ali vai me dar bem-estar. E muito mais paciente, porque quando a gente é jovem, né, a gente é muito impaciente, a gente quer as coisas muito rápido e muito acelerada e muito ansiosa. E hoje eu vejo assim, não, peraí, dá para dar um tempo, dá para esperar, à medida que a gente vai curando esses traumas, essas dores, essas limitações, que só a maturidade vai nos trazendo isso, né? Essa capacidade de sustentar esse processo. Envelhecer não é uma escolha. Se você estiver viva aqui entre nós, não existe escolha, você vai envelhecer. O que a gente pode escolher é a forma como vamos envelhecer. Se vamos ficar acreditando que a nossa vida acabou, que a gente não pode mudar mais nada, que não podemos alçar outros voos, ou se vamos acreditar que estamos só na metade da nossa vida, que a segunda metade pode ser muito melhor, muito mais divertida, muito mais autêntica, e aí sim é uma questão de escolha. Eu já fiz a minha, Fernanda, e você? Ah, eu já fiz a minha também, mas eu tenho uma pergunta aqui, posso? Pode? Por que, graças a Deus, vamos envelhecer? Não seria melhor só acumular experiências e sabedoria sem envelhecer? Mas isso não é uma possibilidade. É, se a única alternativa a envelhecer é morrer. Eu É, prefiro ficar com o envelhecimento, porque não tô a fim de partir por enquanto, não. é porque aqui, ó, aqui a gente está falando de uma realidade, é um fato, né? Vindo para a realidade. Vamos envelhecer ou vamos morrer. Só tem essa melhor só acumular experiência e sabedoria sem envelhecer? Oi? Oi, voltou? Tá, para mim sempre teve. Tá, agora voltou. Tá. Então, entrar numa questão aqui, não seria melhor só acumular experiência e sabedoria sem envelhecer, é chover no molhado, porque não tem sentido de pensar dessa forma, porque vamos envelhecer. Agora, a questão aqui talvez seja
se você tem essa crença em algum Deus. Daí aí a gente já está entrando num outro território. É que a gente falou aqui em graças a Deus, né? Porque eu acredito em algo que é maior, uma vida que é maior do que aquela que eu compreendo, né? Então, eu sei que a minha vida não está no meu poder. Eu estou sob algo, né? Aí, se a gente entrar nessa temática de ideologia religiosa, daí já pode ir para um outro E aí vai aspecto. longe. Não, daí não é o tema. Então, Fer, se não tivermos mais perguntas, acho que podemos encerrar por aqui nossa live de hoje. Já falamos bastante sobre esse assunto, ainda teria muito mais para a gente falar, mas vamos deixar por aqui hoje para voltar na quarta-feira. Quem ficou com alguma dúvida, alguma questão para trocar conosco, pode mandar por DM, pode colocar nos comentários do YouTube, pode colocar nos comentários dos posts. A Fernanda vai abrir caixinhas de perguntas para que você nos diga quais são as suas dúvidas, quais são os seus questionamentos e nós possamos responder na live de quarta-feira, que é de perguntas e respostas, né, Fer? É isso aí, gente. Participem. Para nós é muito rico quando vocês mandam as mensagens, fazem comentários, elogiem, por favor, que a gente adora um elogio, né? Adoro. Então, compartilhem conosco, sugiram temas, porque assim, às vezes as dúvidas de vocês é a dúvida de outras pessoas, e isso vai alcançando uma rede muito grande de colaboração entre as mulheres, no sentido de que uau, às vezes eu não sabia que aquilo que eu carregava era igual que uma outra pessoa carregava, e isso vai trazendo clareza para todo mundo. E isso é riqueza, esse compartilhar, esse trocar, esse tomar. Então, mandem para a gente, mandem muito conteúdo, que a gente tem muito conteúdo para trocar com vocês também. Pode mandar elogio aqui, a Janice está chamando a gente de maravilhosa, inclusive me autoelogiando, adorei meu cabelo hoje, eu cortei ontem, meu cabeleireiro arrasou, tá ótimo, hoje tô super feliz, tô super me elogiando, me olho no espelho, gostosa, Gostosa. delícia, Te delícia, amo, te amo, poderosa, loira 45 e gatona. ó, com a pilha Arrasando. toda arrasando, é isso É aí, a isso gente tem aí. que se É olhar o no mínimo que a espelho. gente tem que fazer. É o mínimo que a gente tem que fazer, porque estamos no nosso auge, estamos no nosso pleno potencial e só vamos conseguir aproveitá-los se tivermos consciência disso. É isso aí, né, Fer? Gente, é isso aí. Toma a vida, toma esse corpo, toma essa vida nas tuas mãos e faz dessa vida a melhor oportunidade que tu tens, porque de fato é a única que tu tens, né? Então, valoriza cada momento que tu tá contigo, né? Pega assim a toma de canudinho, tudo isso que você tá recebendo da vida e faça algo de bom com esse corpo. Se não ter prazer aí nesse corpo, se dá prazer. Porque envelhecer com prazer é muito melhor, seja prazer sexual, prazer é, é, de alimentação, prazer de esporte, prazer de relacionamento, de Intelectual, de intelectual. tudo. Gente, se dá prazer na vida. Prazer é essencial para que a gente possa ter um envelhecimento mais saudável. Fica a dica aqui para vocês. É isso aí, com essa super dica da Fernanda, nós encerramos o nosso podcast live de hoje. Esperamos vocês na quarta-feira, às 7h30, aqui neste mesmo canal, com as suas perguntas. Podem nos adiantar ou podem fazer ao vivo durante a live, que vamos adorar de qualquer maneira. Um beijo, boa noite para todos e boa noite para você, Fer. Até quarta. Obrigada, Adri. Boa noite também. Até quarta, gente. Tchau, beijo.